Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quadro sobre crimes sexuais. Hoje nós vamos falar sobre como denunciá-los. Parece uma coisa boba, né? Fazer uma denúncia, uma coisa simples, uma coisa fácil, e de fato deveria ser. Mas até que você tenha condições de denunciar a situação, você precisa percorrer o caminho que nós vamos te mostrar hoje. Então a primeira coisa, para você que tem interesse em contribuir melhor com a proteção de crianças e adolescentes, principalmente prevenindo essas situações, mas quando necessário também fazendo a denúncia nos casos em que não foi possível proteger efetivamente a criança, a primeira coisa que você precisa saber é: você tem que conhecer o que é a violência sexual. Sem conhecer o que é a violência sexual, sem conhecer pelo menos o básico de todos os crimes que existem, que no total são 24, como é que você vai denunciar uma coisa que você não conhece? A gente já até conversou um pouco aqui outras vezes, né? Como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou dizer que é importante se proteger de algo e até mesmo denunciar algo que eu não conheço? Então é muito importante a gente reforçar isso aqui, que a violência sexual, ela é qualquer conduta de natureza sexual praticada ali com a criança e o adolescente até 14 anos de idade, principalmente no contexto do estupro de vulnerável. E essas condutas, elas podem se dar tanto de forma presencial quanto de forma virtual. É isso mesmo que você está ouvindo. A criança ou o adolescente, ela não precisa estar no mesmo espaço físico que eu, por exemplo, ou que outra pessoa que vá praticar esse tipo de violência para que seja possível realizar esse ato tão cruel. Então, principalmente nesse contexto de pandemia, com as medidas de isolamento social e principalmente com a maior permanência das crianças em casa e utilizando a internet, é muito importante você ter isso em mente, que nos jogos online, nas salas de bate-papo, nas próprias redes sociais, pessoas estranhas podem se aproximar do seu filho e da sua filha e com ele praticar esses atos de natureza sexual, seja a partir de exibicionismo, às vezes se mostrando para a criança, se exibindo, levando até ela conteúdos de natureza sexual ou provocando, estimulando, fazendo com que essa criança, que esse adolescente também pratique esses atos, seja por meio de uma foto, de um vídeo, às vezes até assistindo algo ali, não necessariamente precisa ter o contato físico. Então, olha só o quanto é importante você ter isso em mente para compreender melhor o que é a violência sexual. E eu sempre repito isso pelo seguinte: eu fico louco da vida quando alguém chega tentando diminuir a violência que alguém sofreu. Quando a pessoa chega dizendo: mas ele só tentou. Na verdade, o que ela quer dizer é que talvez não tenha ocorrido a penetração. Que às vezes, infelizmente, muitas pessoas tentam reduzir, restringir o conceito de violência sexual apenas aos atos com penetração. Então aqui é importante a gente já começar rompendo com essa crença de que é necessário. Não é necessário, não é obrigatório ter contato físico, ter penetração, estar no mesmo espaço físico que a criança e que o adolescente. Você pode, inclusive, repetindo, praticar esses atos a partir do uso da internet. Então essa é a primeira coisa para quando você vai denunciar, e você conhecer isso, que é o básico. Você não precisa, no momento de fazer a denúncia, saber dizer exatamente qual dos 24 crimes sexuais aquele abusador ou abusadora praticou. O importante é que, conforme diz o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta a suspeita para você fazer essa comunicação. Então é por isso é fundamental que você tenha pelo menos o conhecimento básico, de uma forma mais genérica, do que seria violência sexual, para que tenha condições de suspeitar de determinadas situações e levar ao conhecimento das autoridades.
Então esse é o passo 1. O passo 2 é saber que existe uma ampla rede para onde você pode levar essas situações. E dependendo do seu objetivo e dos serviços disponíveis na sua cidade, você vai levar para locais diferentes. Então aqui o que eu sempre recomendo, do ponto de vista da responsabilização, então se o seu objetivo, o seu primeiro objetivo, porque você pode ter mais de um, se o seu primeiro objetivo for a prisão, a responsabilização do abusador, da abusadora, o mais adequado é que você leve essa situação à delegacia de polícia. Algumas cidades, como aqui na cidade de Belém, de onde eu estou fazendo essa gravação, existe aqui delegacia especializada, chamada DEACA. Então, o mais adequado é que a pessoa procure esse local. Entretanto, essa não é a realidade da maioria dos municípios, onde vocês vão ter, quando muito, às vezes, uma única delegacia que vai receber todas as situações criminosas que acontecem no município. Então você vai, procura essa delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência e darem início às investigações. Uma outra alternativa, ainda nesse eixo da responsabilização, é você procurar o Ministério Público, o promotor de justiça aí do seu município e, repito, da mesma forma como na Polícia Civil, existem as delegacias especializadas. Em algumas cidades mais desenvolvidas e com um contingente populacional maior, também vai existir a promotoria especializada. Se não tiver, vai ser um único promotor de justiça também que vai receber toda a gama de crimes aí que acontecem na sua cidade. Então você também pode e deve procurar o Ministério Público para registrar uma notícia de fato e a partir daí o Ministério Público vai solicitar as diligências e fazer os encaminhamentos que entender mais adequados ao caso. Agora, para a gente finalizar, muito importante, tá, gente? O simples fato, você precisa ter muito claro isso na sua mente. O simples fato de você fazer essa denúncia, independente do meio que você utilize, seja pela delegacia, seja pelo Ministério Público, talvez você tenha preferido ir pelo Conselho Tutelar, talvez esse procedimento tenha se iniciado na escola e a partir daí se desdobrado para outras instituições, talvez você tenha ligado para o Disque 100 ou entrado no site para fazer o registro ali da situação, às vezes até pelo WhatsApp, algumas cidades como aqui na cidade de Belém e no estado do Pará como um todo, existem alguns canais de denúncia por WhatsApp, por e-mail. Então, independente do meio, da forma que você utilize para encaminhar, para fazer o relato da sua denúncia, tenha em mente o seguinte: é preciso você fazer o acompanhamento do que está acontecendo com aquela denúncia. Não basta simplesmente você chegar na delegacia, registrei o boletim de ocorrência, pronto, acabou aqui o que eu tinha que fazer. Não, gente, não é assim que funciona. Você, como eu te falei, existem os desdobramentos. Então, eventualmente falando aqui principalmente com as vítimas e com os seus familiares, tá? O cidadão, ao fazer o encaminhamento lá da situação de suspeita, geralmente a participação dele acaba aí. Mas a da vítima e a dos seus familiares não. Por quê? Ela vai precisar ser ouvida, vai precisar eventualmente se submeter a exames periciais. Às vezes o processo não tramita, não caminha na velocidade que deveria, então você precisa estar lá promovendo o que a gente chama de impulso processual, tá cobrando mesmo, olha, por que está demorando? Me explica, o que falta fazer? O que aconteceu? Por que não foi feito? Porque cada processo é uma situação única, então cada caso eu não tenho como te dar uma fórmula mágica aqui e dizer, olha, faz isso que o teu processo vai tramitar assim e vai ser resolvido assim. Não, isso não existe. Existem algumas condutas comuns a todos eles, mas cada caso é um caso, como a gente sempre diz, no direito. Então você precisa estar indo verificar, olha, o que aconteceu, o que já foi feito, o que ainda falta fazer, quanto tempo precisa para fazer tudo isso. Então isso é muito importante
para que você tenha efetividade e resolutividade nessa denúncia que você fez. Porque assim, a realidade é que apesar de apenas 10% de toda a violência sexual que acontece ser encaminhada formalmente para as instituições, a realidade é que é uma quantidade de trabalho muito grande e que nem sempre as instituições estão preparadas da forma como deveriam para lidar com essas situações. Então, se você simplesmente for e depois largar de mão, não for mais atrás, é provável que o seu caso seja tratado talvez com menos prioridade e outras situações acabem passando na frente e a sua denúncia fique numa espécie de esquecimento. Então vá, procure, mostre que você tem interesse. Se você mudar de endereço, comunique que você mudou de endereço. Se mudou de telefone, comunique também. Hoje em dia, as comunicações por e-mail, as próprias audiências online, elas são muito comunicadas por e-mail. As intimações, você pode receber intimação por e-mail, por WhatsApp. Então, mantenha os seus dados atualizados para que depois, talvez 1, 2, 3 anos depois, você não se depare com uma resposta frustrante, porque talvez você não tenha sido localizado quando deveria para ir lá prestar os seus esclarecimentos. Então, sobre a denúncia, é importante você conhecer esse percurso, saber a importância de cada etapa para fazer uma denúncia bem feita e acompanhá-la até que aquele caso ele seja concluído. E a gente se vê por aqui num próximo episódio sobre crimes sexuais. Um abraço!